Amém. Eu não sei a expectativa do seu coração, mas a expectativa do meu coração é uma expectativa grande. Eu não quero apenas contemplar e ver a porta formosa, mas eu quero passar pela porta formosa. Aleluia. Eu não quero ficar como aquele homem que estava naquela porta muito tempo, somente contemplando pessoas entrarem por aquela porta, vendo que a porta era bela, porque ela de fato é uma porta bonita. Mas ele nunca entrava, até que chegou 2 homens com uma performance diferente, e aqueles homens declararam algo que aquele homem nunca tinha ouvido, e declarando aquilo, ele levantou, e aquela porta também foi uma passagem para ele. Que esse ano nós tenhamos uma porta bem formosa, para passarmos dentro das revelações e dos projetos de Deus que Ele tem para a nossa vida, amém? Esse para mim é um ano de muita oração, e eu estou com o meu espírito alarmado, buscando a Deus e procurando parceiros para esse tempo. Eu sei que vou encontrar nessa igreja aqueles parceiros que vão estar juntamente comigo. Mas esse ano também é o ano aceitável do Senhor, é o ano que as portas estarão abertas para que muitas almas venham e sejam saradas e curadas, e eu creio num mover tão grande do Espírito, num derramamento tão grande do Espírito, porque desde que o Senhor me falou naquela viagem, quando Ele disse, filho do homem, que provérbio é esse que os filhos de Israel estão cantando? Eles dizem, o tempo passa e as profecias vêm e nada. Porém, filho do homem, você vai dizer para eles que eu vou mudar esse provérbio. Eu vou dar um provérbio novo para substituir o antigo. E você dirá a eles, e eles cantarão e dirão, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Então eu estou convicto de que o maior derramamento do Espírito Santo está para começar, porque os últimos dias estão chegando. Eu disse hoje pela manhã que toda mensagem, por melhor e mais bela e mais profunda que ela seja, se ela estiver destituída de fragmentos da volta de Jesus Cristo, é bom você pensar se deve ouvi-la. Porque a partir desse momento nós devemos começar a falar nisso com intensidade. Porque tudo está para acontecer. Jesus está às portas. E a oração que vem ao meu coração é a oração que foi feita em um certo tempo, lá pelo profeta Isaías, quando ele disse, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu coloquei guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor, não descanseis e nem deis a Ele descanso, até que Ele coloque Jerusalém como bandeira sobre as nações. Então é o tempo de nós começarmos a buscar e a lembrar daquilo que temos recebido. O tempo glorioso é o tempo onde as profecias são dadas, toda profecia tem dentro dela promessas, e é maravilhoso quando Deus nos levanta ou levanta pessoas e nos dão palavras que nos fazem chorar, ficar alegre. São promessas que nós sabemos que Deus irá cumprir. O tempo de receber as promessas é glorioso. Mas nós temos que ter cuidado porque o tempo vai passando e você pode ir arrefecendo e vai chegar um tempo em que as promessas irão se cumprir e nesse tempo Deus pode te encontrar caído, sem nenhuma expectativa do cumprimento da promessa que foi dada a você. Por isso que a palavra diz que o Senhor colocou sobre os muros guardas que dia e noite vão estar falando, lembrando. Ó vós que fazeis lembrado ao Senhor. Isso não me diz que o Senhor é esquecido, nós é que esquecemos, por isso que nós temos que estar falando. E a palavra diz também, suba, ó Senhor, a tua presença, a minha oração como incenso. E seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Essa é uma palavra profética que precisa se cumprir nesses dias. As nossas orações, elas precisam subir. Agora, eu te digo que oferta que não queima não sobe. Então as nossas ofertas diante de Deus precisam queimar para que elas subam.
E nesses dias Deus está convocando os vigilantes de adoração e oração a se levantarem com impetuosidade e lembrando ao Eterno de todas as profecias que foram dadas. Eu não abro mão de nenhuma delas. Os meus filhos profetizarão. Os seus filhos profetizarão. Uma outra tradução diz: vigilantes da oração, não deem ao Altíssimo sossego até que ele cumpra as profecias que prometeu e ponha Jerusalém por motivo de louvor sobre os montes das terras. E eu percebo que chegou o tempo da redenção de todas as coisas, porque a Bíblia diz também, é uma palavra profética, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Isso me alegra. Então eu percebo que é um tempo onde nós vamos viver em profunda percepção da glória. Mas para isso precisamos estar em profunda percepção de vida de oração, de vida com Deus. Amém, irmãos? As profecias vão se cumprir. E o profeta Jeremias, sabendo disso, um dia ele clamou e disse: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Chegou o tempo de nós nos levantarmos como trombetas de Deus. Porque muitas vezes nós estamos esperando que as trombetas do Apocalipse comecem a tocar para a gente fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Homens podem ser trombetas de Deus. Há poucos nós vimos o presidente dos Estados Unidos promulgando um ato que há muitos e muitos anos a maioria dos presidentes dos Estados Unidos desejavam declarar e prometiam nas suas campanhas e nunca fizeram. Aí se levanta um homem. O nome do homem é trombeta. Trump. Trombeta. Donald, Deus é meu juiz. E esse homem toca a trombeta e ele faz aquilo que muitos homens não tiveram força e coragem para fazer. Então os homens podem ser trombetas de Deus, para que comecem a acontecer as coisas que precisam acontecer. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, 17, você não precisa abrir lá agora: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga comigo, toda a carne. E a palavra profética é essa: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Agora imagine isso, você na sua casa, e você nem está na igreja, você está na sua casa. E de repente seus filhos em casa estão orando e eles começam a profetizar e a falar coisas que você tem orado, e que às vezes você está esperando que o profeta lá na igreja levante e fale. Os seus filhos já têm dentro deles a habilidade de profetizar, porque é uma palavra profética. Então isso me diz que nós precisamos instigar nossos filhos, ensiná-los sobre esse relógio profético que nós estamos vivendo. E eu vou te dizer uma coisa: Deus recriou o nosso espírito, e o nosso espírito recriado puxará os dons do Espírito para manifestações nesses tempos em que nós vamos viver. Homens preparados por Deus, forjados em oração, em adoração, para estarem promulgando os decretos de Deus nos 4 cantos da terra. Esse não é o tempo de perder tempo. Deus está preparando homens que saiam dizendo: entrem, bendito do Senhor. Porque estão de fora? Não veem que a casa está preparada? Nós estamos vivendo um tempo que é o tempo da graça. E quando podemos entender que estamos nessa atmosfera de graça e honra?
Quando podemos ter as percepções de que nós estamos vivendo nisso? Quando, por razões internas, pessoais ou externas, confrontando ou sendo confrontados, nós temos a consciência de que há uma necessidade de propósitos na vida, de uma mudança radical, mudança nos nossos hábitos, nas coisas que nós sabemos que temos por dentro e temos alimentado e que não nos fazem bem, porque nós corremos um pequeno risco, para não dizer que ele é grande. Quando você constrói padrões e você alicerça a sua vida nesses padrões que não estão de acordo com os preceitos de Deus, esses padrões que você coloca na sua vida como plataforma, eles podem se tornar em sofismas e, consequentemente, em fortalezas. E aí, nós dizemos que vivemos na graça, mas não existe nenhuma graça na graça que vivemos. Por quê? Porque o meu verdadeiro eu não é verdadeiro? É extraordinário, irmãos, nós descobrirmos o nosso lugar de fraqueza. Porque a Bíblia diz que da fraqueza eles suscitaram força. Não tem como nós suscitarmos força nesse tempo em que nós vamos viver. E eu disse o ano passado, nós vamos ouvir e ver coisas que nós nunca ouvimos e nem chegamos a ver. E serão coisas tão profundas, coisas tão radicais. Mas eu acredito pela percepção que eu tenho, que o povo que se chama pelo nome do Senhor, se esse povo se humilhar e buscar a sua face, e se arrepender dos seus maus caminhos, esse mesmo Senhor ouvirá do céu, estará do nosso lado, nos guardando nos tempos mais difíceis que possam vir à terra. Constantemente estará sobre nós a coluna de fogo à noite e a de refrigério durante o dia. Porque a igreja não vai passar por tribulações, mas há uma necessidade de nós adentrarmos com a nossa vida para o secreto com Deus. E é por isso que o Senhor está convocando uma igreja com propósitos, que não viva medianamente, que o levantar das nossas mãos não seja apenas acenos, mas que sejam verdadeiramente sacrifícios de adoração a Ele, como nós lemos no texto bíblico. Que as nossas orações possam produzir o incenso que vai estar nos momentos mais importantes dos eventos que o céu vai promover, e eu vou te mostrar isso nessa noite. Você sabia que se o diabo se ausentasse 100% da nossa vida, ou da esfera de atuação, 100%, nós ainda teríamos problema? Mesmo que o diabo não esteja presente, se não houver transformação de vida, nós temos problema. Se você acha que o diabo é o seu problema, leia comigo esse texto. Gálatas capítulo 5. É o primeiro texto nosso nessa noite. Eu sei que o diabo só pode atuar
na minha vida e na sua, quando há uma legalidade. Mas eu preciso lhe dizer algo, porque para mim isso é maravilhoso. Antes de você ler esse texto de Gálatas 5, em 19, olhe para mim para eu lhe dizer algo. Você vai se alegrar comigo. Nós somos o povo que tem um inimigo que nos vê e que nós não vemos. Mas mesmo sem vê-lo, nós o vencemos. Esse é o grande dilema do inferno. Como pode? Eles não me veem. Que radar é esse que eles têm? Que quando eu estou por perto, eles percebem. Eu vou te dizer o nome do radar, ele chama-se oração. Você já imaginou isso? Um inimigo que está te vendo, olhando para você o tempo todo. Se você dorme, ele olha, se você come, ele olha, tudo que você faz, ele olha, mas ele não tem força suficiente para adentrar a sua vida, mesmo lhe vendo e você não vendo. Nós poderíamos dizer, esse é um jogo que não é muito leal, mas é leal, porque esse poder foi dado da parte de Deus para mim e para você, para que nós não andássemos preocupados, procurando onde é que está o inimigo. Nós não precisamos andar preocupados procurando onde ele está. Ele que se preocupe, nós não. Nós já sabemos o que temos que fazer. Aleluia. Gálatas 5,19 diz, ora, as obras da carne são conhecidas. Então, mesmo que o diabo se ausente, a carne está presente. E se a carne não está em transformação, não está sendo moldada, não está sendo disciplinada, os problemas continuam. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Feitiçarias é o desejo de manipular. Manipulação. Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Irmãos, essas coisas não têm nada a ver com o diabo, tem a ver com a nossa carne. Agora, eu sei que quando nós damos evasão a ela, damos a ele legalidade. Mas o apóstolo Paulo, ele nos deu uma referência profunda para nós trabalharmos essa referência no nosso coração. É Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz, não vos conformeis com a fórmula do império das trevas de onde viestes, mas investidos dos preceitos do reino de Deus, tendes vós as ferramentas para a transformação e renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso me diz que quando a mente humana está no processo de transformação, isso me diz que quando a mente humana não está no processo de transformação, na metamorfose, ela está em guerra com Deus. Porque a mente que não tem transformação, ela está guerreando contra os princípios, contra as direções, contra as instruções, contra as correções. Ou minha mente está sendo transformada para que eu absorva tudo o que a cultura do reino de Deus tem para mim, ou a minha mente está dividida entre o reino de Deus e o império de onde eu vim, que eu não devia nem olhar mais para ele. Aleluia. Diga, Deus é bom em todo tempo. O diabo só tem legalidade na minha vida e na sua, e esse ano nós vamos trabalhar para ele ficar bem longe.
com a nossa vida de oração, com a nossa vida de busca a Deus, ele só tentará entrar pela brecha que ele encontra. Tente deixar o muro da sua casa com um furo e você vai ver que o ladrão não vai botar escada para subir para outro lugar. Ele vai entrar pelo buraco que lá tem. Eu me lembro que o ano passado, se não me falha a memória, se me falhar a Eliane, ela tem as coisas bem mais corretas na mente, nós tivemos um apagão de 35 horas no nosso condomínio. 35 horas sem energia. No segundo dia, os elevadores não paravam, com as pessoas já descendo com coisas das geladeiras para ir até o subsolo para jogar fora. Você imagina o que pode ser isso? Coisas começam a entrar em decomposição quando a força vai embora. Todo o processo de desligamento de força que mantém a vida ativa, no desligamento tem que acontecer decomposição. Agora, eu desci um certo dia e eu percebi que o subsolo estava cheio de moscas, mas era muita mosca. E eu fiquei impressionado porque nós costumamos não ter moscas em condomínio. Mas o condomínio estava cheio de moscas lá embaixo. E eu comecei a pensar no que a palavra diz. O Deus da mosca é Beelzebu, segundo a palavra. E moscas, elas são atraídas por decomposição, por coisas que começam a ficar expostas e começam a se estragar. E as moscas começaram a vir. E você pode imaginar como os funcionários estavam agitados de um lado para o outro, com máscaras. Porque a cada pacote que eles pegavam, você pode entender o que estava acontecendo no que ali estava. Eram milhões e milhões de bactérias que se desenvolviam. Havia uma inflamação. E essa inflamação gerava decomposição. Graças a Deus, e eu lhe digo isso glorificando ao Senhor, e eu tenho minha esposa como testemunha, nessas 35 horas, a nossa geladeira e o nosso freezer continuou intacto. Não perdemos absolutamente nada. Mas aquilo foi uma lição para mim. Porque existem realidades que são danosas. Realidades que exalam cheiro. E cheiro atrai mosca. E alguém já disse que o cheiro do pecado é como enxofre. Mas a Bíblia diz também que nós somos o bom perfume de Cristo. E quanto mais nós nos envolvermos com Ele e vivenciarmos com Ele uma vida de plenitude, mais a nossa vida terá crescimento, cresceremos muito mais e veremos as profecias se cumprindo. E nós vamos usufruir de tudo aquilo que o céu tem para a nossa vida. Nós deveríamos ser, irmãos, os povos mais felizes da terra. Alguém já escreveu um livro assim. Nós deveríamos ser os povos mais felizes da terra. Então, no pecado existem danos que vão corromper a nossa vida espiritual
E se nós não tivermos em conexão com aquilo que Deus tem para esse tempo, por isso que nós precisamos ficar atentos, não deixar que as desconexões aconteçam, que não haja nenhum desligamento entre nós. Alguém comprovou que o medo, ele exala um cheiro. Eu sei que mulheres têm mais medo de barata do que homem, mas tem homem que corre de barata também. Mas é impressionante, eu já fiz esse teste. A barata está lá e você está olhando para ela. E ela levanta as asas, ela infla. E você olha para ela e parece que quando você fica com medo, ela vem em cima de você. Alguém já disse também que os cachorros são peritos em ir para cima de quem está com medo. Eu te digo, se o medo exala um cheiro, há outras coisas que nós podemos fazer que podem exalar cheiros e que podem atrair as moscas. Mas você pode olhar ao seu redor aqui nesse templo, aqui não tem nenhuma mosca. E nós não queremos nenhuma mosca nesse ambiente. Nós não queremos nenhuma mosca na sua vida. Nós não queremos nenhuma mosca no seu lar. Nós queremos uma igreja forte. Uma igreja vivendo em santificação. Uma igreja com propósitos. Uma igreja tão forte, tão forte, tão forte que as pessoas passando sintam o cheiro da necessidade de alimento. Mas essa igreja forte, ela não pode ser mais forte do que o seu lar. Porque a igreja só poderá ser forte se o seu lar for forte. Se formos famílias equilibradas, que vivamos atentos para o tempo que Deus está nos chamando verdadeiramente. O tempo de todas as profecias se cumprirem é o tempo para o qual Deus está nos chamando. Nós queremos anular, irmãos, destituir das nossas vidas qualquer coisa que não provenha de fé. Porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. O que nós queremos é que os padrões do reino de Deus adentrem a nossa vida, entrem em evidência, para que Deus tome legalidade na nossa vida e nós estejamos aptos para as grandes surpresas espirituais que Deus está para derramar sobre o seu povo. Então nós temos que começar a pensar quais são as armas que Deus tem nos dado para nós trabalharmos. A palavra de Deus é a espada do Espírito, mas ela fechada não tem nenhum sentido. Quando nós abrimos e começamos a falar, é que alguma coisa começa a acontecer. Então chegou o tempo de você chamar as coisas a acontecerem. Sabe, a sua língua, ela é a lâmina da arma. A sua língua, ela é a lâmina da arma. E você tem que aprender a manejar as suas palavras muito bem, porque as suas palavras têm o poder de cortar. A vida e a morte estão nela. E à medida que nós manejamos bem, as coisas vão ficando todas maravilhosas para nós. Deus não tem nada contra a prosperidade, Deus quer que nós prosperemos. Mas Deus quer que nós prosperemos conectados com o tempo que nós estamos vivendo. A palavra, as nossas confissões, têm muito a ver com esse tempo em que nós estamos vivendo. Então, dando direções, instruções e fazendo correções, cuidado com a sua boca. Ela pode ser uma arma letal para o inferno ou uma arma letal para você mesmo.
Porque a arma tem 2 lâminas. O que nós vamos falar, o que nós vamos ouvir, o que vai subir ao nosso coração, o que está acontecendo na nossa mente, todas essas são coisas que nós temos que pensar nos dias em que nós vamos viver. O que foi a palavra que Deus me deu e eu trouxe para a igreja? Com muita graça, o Senhor nos disse e eu trouxe a palavra para vocês. Cuidado com as distrações. Não invista em sentimentos. Não é tempo de se distrair e nem é tempo de viver em sentimentos. Isso por quê? Por causa da influência de Amaleque. Eu li no dia 31. Li hoje pela manhã. E não vou me cansar de ler. E aquele ato profético que eu fiz aqui no dia 31, aquilo está valendo, irmãos. Aleluia. Eu quero todos os pastores aqui na frente, naquela meia-lua, por favor. Todos os pastores da igreja, em meia-lua. Foi isso que eu fiz. Eu sei que está faltando alguns, mas você pode fazer. A Bíblia disse, lembra-te do que te fez Amaleque, quando tu saías, venha mais para o meio, quando tu saías do Egito, como te pegou pelas costas, Amaleque foi na tua retaguarda, e te tomou, e te feriu, e te matou. Mas o Senhor disse por que aconteceu isso. Porque muitos de vocês estavam cansados, murmurando, reclamando. Qual foi a palavra que Deus nos deu para andarmos em passos largos? Quando você começa a cansar, você começa a diminuir o seu passo, e numa caminhada com muitas pessoas você vai ficando para trás, e era aí onde Amaleque, escondido na areia, ia tomando aqueles que iam ficando para trás, de um a um, e o povo diminuindo, e os líderes estavam na frente, sem perceber o que estava acontecendo. Mas Deus disse, eu vou destruir Amaleque. Mas vocês terão uma guerra para sempre com ele. Não com Amaleque, com essa influência. Que influência é essa? É a influência que vai pegar pessoas que não vão ter uma vida de oração, que não vão ter uma vida de adoração, que vão estar sempre atrás, reclamando, murmurando, não indo junto com os outros. É uma influência. Mas o meu desejo é que nenhum de vocês se perca. Que nenhum de vocês seja tragado por essa influência. Por isso o Senhor disse, faça isso. Ao invés de vocês irem na frente, coloquem o povo para ir, vocês vão atrás como em meia-lua. E os que forem ficando cansados, vocês vão colocando nos ombros e vão tratando. Mas não deixem ninguém ficar para trás, para não serem tomados por essa influência. Mas para que isso aconteça, você tem que acreditar no corpo ministerial. Você tem que honrar o corpo ministerial. E fazer a sua parte. Não se deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções. Nós temos um destino. Nós temos um lugar para chegar. Mas isso só é possível se cada um fizer a sua parte. Diga para o seu vizinho, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Obrigado, irmãos, podem sentar. A Bíblia diz, porque as armas da nossa luta não são a carne, e sim armas poderosas em Deus para destruir fortalezas.
anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Isso deve ser levado cativo, todo o pensamento, à obediência a Cristo. Devemos estar prontos para punir em nós mesmos toda desobediência. Então, irmãos, nós não devemos permitir que fortalezas e sofismas ou altivez se reproduzam na nossa mente. Quando você perceber algo diferente, um pensamento vindo, que você sabe que não combina com os preceitos de Deus, esse é o momento de você entrar no seu lugar secreto, esse é o momento de você ir lá diante de Deus e dizer: Senhor, me ajude, eu preciso da sua ajuda, eu não posso ficar com esse pensamento sobre mim, eu não posso ficar com isso sobre mim. Seja humilde, não procure alguém para compartilhar esse sentimento, já anule em oração, porque no momento que você procura alguém, você contamina o outro. Pensamentos podem chamar a presença de moscas. Mas o texto que nós lemos no início é diferente. Ele diz assim: suba, Senhor, a tua presença, a minha oração. Eu sempre desejei, irmãos, e vocês sabem disso, vocês que estão comigo há mais tempo, eu sempre desejei uma igreja andando de joelhos. E eu vou ver. Muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Oração é o nosso tema. Oração é o nosso objetivo. Oração é a nossa vida. Oração agrada ao coração de Deus, porque produz algo, produz um elemento profético que vai estar no dia da abertura dos livros, lá no céu. Escute isso. O Cordeiro veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, as características ministeriais de Jesus Cristo, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, diga música, e taças de ouro cheias de incenso, diga oração dos santos. E entoavam um novo cântico, diga louvor. Era exatamente isso que estava acontecendo quando o Cordeiro estava abrindo o livro. Louvor, adoração, música. Agora, a nossa oração tem que ser algo do nosso coração verdadeiramente para subir como incenso. O nosso louvor, a nossa adoração tem que ser algo do coração. Tem que ter um envolvimento profundo do desejo de agradar a Deus, para que essas coisas possam fluir com intensidade. Diga: Deus é bom em todo tempo. Eu percebo que por um momento nós precisamos deixar os nossos títulos, deixar os nossos ofícios, nossas graduações, nossos dogmas, nossa posição social, nossos talentos, habilidades, achômetros, queixômetros, orgulho, autoridade, feminismo, machismo, religiosidade, legalismo. Se nós deixássemos Deus falar, não com a imitação que somos, mas com o ser que Ele criou e conhece, uma mudança radical aconteceria em nossa vida e compreenderíamos quem é Deus e, com certeza,
por Ele já somos compreendidos. Deus quer falar com a parte de nós que não finge ser, mas com a parte que é. Deus quer falar com o verdadeiro. Deus quer se relacionar com aquele que Ele criou e não com aquele que nós criamos. E a minha pergunta é: qual é a parte em você que Deus sabe que é você mesmo? Por mais que você esconda. Essa é a parte que Deus ama. Por mais frágil que ela seja, por mais simples que ela seja, por mais necessitada que ela seja, essa é a parte que Deus ama e é a parte que Ele quer relacionamento. É com essa parte que Ele quer introduzir cura. Porque quando erramos, irmãos, nós não nos expomos rapidamente. Porque nós vivemos monitorando uma reputação que temos. E monitorando essa reputação, nós desejamos impressionar o mundo e aqueles que estão ao nosso redor. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando o enxofre começa a queimar e a insuficiência respiratória nos sufoca e chegamos a um ponto de pressão insuportável, é nesse ponto que a Bíblia diz que nós devemos ser honestos conosco mesmo, deixar essa reputação forjada e as aparências e ficar frente a frente com o espelho de nós mesmos, nos tornarmos simples, humildes e não deixarmos sermos fraude e sermos verdadeiramente aquilo que fomos criados para ser. É aí, quando nós começamos a entender que a graça dele está em manifestação na nossa vida. Quando eu posso entender que a graça está em manifestação na minha vida? Quando eu olho para o meu passado e vejo que a graça curou o meu passado. Que ele não existe mais. Que as coisas velhas já passaram. Estar nesse contexto de graça é ter o entendimento de que as portas estão abertas diante de mim e a graça me faz entrar nelas para viver o melhor que Deus tem para nós nesse tempo, porque Deus tem o melhor. Se cada um de nós nessa noite aqui tomar o propósito de viver uma vida de excelência com Deus, você vai contabilizar sucessos e resultados no final desse ano. Deus não quer que nós cheguemos no final desse ano e estejamos orando: ó Senhor, não aconteceu agora, mas vai acontecer. Não, 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 esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós comecemos a partir de agora, a partir do momento que você toma uma posição. Você começa a contabilizar resultados positivos, porque tudo com Deus é positivo. Diga: Deus é bom. Agora, eu preciso aprender que Deus não está somente interessado em participar da história de cada um de nós. Eu sei que é muito bonito participar da história de alguém, mas o interesse de Deus não é só participar da minha e da sua história, é participar do nosso destino. Por isso que Ele está aqui nos chamando a atenção, nos dando direções, instruções e correções, para que nós cheguemos no lugar que Ele já percorreu. Ele já esteve lá no final, Ele já sabe que o caminho é bom. Ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim próspero e abençoado. O que nós temos que fazer, irmãos, é confiar nele, é nos entregarmos totalmente. A bússola de Deus não erra o destino. Nós só precisamos confiar. Então a palavra, ela nos chama a nós discernirmos algumas situações. E eu quero começar a terminar com isso.
discernir algumas situações. Em primeiro lugar, discernir quando ataques vêm de fora. E aí nós sabemos que isso não tem a ver conosco, porque são coisas que vêm. Eu preciso discernir o que é que está vindo de fora, mas eu preciso discernir o que é que está dentro, e eu estou convivendo com aquilo que eu preciso botar para fora. Porque muitas vezes nós estamos convivendo com coisas que estão bem guardadas, e que nós não queremos que pessoas toquem, que foram coisas que foram vivenciadas, eram desejos secretos que nós tínhamos. A Bíblia, irmãos, é muito clara, ela diz que nós só seremos pegos por aquilo que nós temos de dentro. O de fora nós temos o escudo da fé, que podemos levantar e tocar, mas o que está dentro depende de mim e de você. Meu filho, escute a correção do seu pai. Se você percebe que por dentro você tem algo que tem sido o impedimento de fazer com que você caminhe livre nas asas do vento do Espírito, chegou o tempo de você se destituir dessas artimanhas mortais que estão por dentro, que não lhe deixam avançar. Você caminha 10 metros e volta 20 para trás. Não, isso não é o que Deus tem para mim e para você. Os ataques de fora, a Bíblia diz que você tem o escudo da fé, mas aquilo que está dentro compete a você tratar. Por isso que Paulo disse, muito sabiamente, não vos conformeis com essa forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, irmãos, transformação. Essa palavra transformação é a mesma palavra que você encontra no texto bíblico onde Jesus está em transfiguração. Deixa eu te dizer isso. Transformação gera transfiguração. Porque uma mente transformada, ela se localiza e traz um outro mundo para ser vivido, que é o mundo de Deus. Onde existe a boa, a agradável e a perfeita vontade dEle. A transfiguração acontece, irmãos, quando a transformação acontece. Se não houver transformação, não haverá transfiguração. A Bíblia diz assim, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Não acredite nessa história, não, eu estou passando por isso porque Deus quer me aperfeiçoar. Esse não é o jogo de Deus, irmãos. O que Deus usa para a sua perfeição é a palavra. É o poder da palavra. Mas ele diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Aquilo que está dentro, que você dá evasão nos seus pensamentos, vai gerando outros tipos de seres que você nem imagina que podem surgir. Parece radical, mas não é. É preceito do reino. Despoje-se de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolha com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É certo que nós estamos vivendo num processo? É certo. Agora, esse processo tem que acontecer todos os dias. Todos os dias eu preciso invocar o nome do Senhor. Todos os dias eu tenho que ler sua palavra. Todos os dias eu tenho que orar. Todos os dias eu tenho que buscar a sua face.
Eu tenho que olhar os pensamentos que estão levantando-se dentro de mim, contra A ou B ou C, contra os preceitos de Deus, e eu tenho que trabalhar essas coisas com muita graça, para não deixar que a inveja, que o ciúme se instale no meu coração, e eu vá perdendo aquilo que Deus tem para o tempo que é hoje. Não vamos deixar acontecer conosco o que aconteceu com Zacarias. Houve um tempo que Zacarias orou, irmãos. Ele precisava de um filho e ele orou pelo filho. E o que ele recebeu é que ele teria aquele filho. Mas o tempo foi passando, e ele foi ficando quieto, calado. Mas ele estava na igreja ministrando, apresentando crianças, fazendo o seu sacerdócio. E um certo dia, um mensageiro de Deus veio. Deus é extraordinário, Deus não precisaria nem avisar, mas Ele avisa. Lembra das orações que você fez pelo filho? Pois bem, chegou a hora e Zacarias ficou meio perdido. Como assim? Eu sou velho. Irmão, se eu disser minha idade para você, você não vai acreditar. Eu sou mais velho do que Matusalém. Porque eu sou eterno. Eu não tenho idade. Não existe idade para Deus fazer o milagre. Aquela promessa que Ele te deu, Ele vai cumprir. Agora Ele está querendo um posicionamento seu. E Ele começa por uma transformação na mente. Os seus pensamentos. As coisas que estão dentro, que você sabe que você precisa tirar. Você precisa se desvencilhar delas. Para que você possa caminhar livre. Não é desejo de Deus que nós caminhemos arrastando pedras. Não. O desejo de Deus é que nós caminhemos livres, soltos. Por um momento caminhando, por outro tempo voando. Extraordinariamente. Esse é o desejo de Deus. E há uma proposta de Deus para o fim dos tempos, irmãos. O cumprimento de todas as profecias, mas Ele quer que a sua igreja, que o seu povo se levante forte. Que haja verdadeiros adoradores. Verdadeiras sentinelas de oração, que quando a igreja conclamar você para oração, você venha com alegria e você venha para se entregar totalmente, esquece o tempo, esquece qualquer coisa, é questão de prioridade, é tempo de prioridade, nós temos que ter prioridade, é tempo de prioridade, irmãos. E nós vamos ver aqueles que derem prioridade ao que é necessário, eles vão contabilizar sucesso. Pode ficar certo disso. Deus não é contra o sucesso, irmãos. Deus quer ver o seu crescimento. Deus quer ver o seu crescimento. É por isso que Jesus, quando veio, Ele trouxe um modelo. O modelo que Ele viu nos céus, Ele trouxe para a terra. E é por isso que as coisas aconteciam da forma que acontecia, porque Ele andava naquele modelo. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, e o reino de Deus é a maneira de Deus trabalhar, é a maneira de Deus fazer as coisas. Irmão, se nós fizermos como Deus faz, eu vou te dizer, você não terá prejuízos. Nós não nascemos para ser enganados. Meu irmão, você que tem comércio, que tem indústria, qualquer coisa que você tenha, sabe de uma coisa? Você tem que ter esse discernimento espiritual. A Bíblia diz que Ele mandaria o Espírito para nos guiar em toda a verdade. Então, sabe de uma coisa? Se você tem perdido com clientes, é tempo de você não perder mais. Porque quando pessoas chegarem na sua loja, você vai ter o discernimento de quem é e de quem não é. O justo sabe o tempo e o modo. Nós não precisamos andar enganados em nada. A moça precisa ter discernimento quando o rapaz chega perto dela, para perceber se ele é um caçador.
Caçador exala cheiro. Se é caçador, entregue uma dúzia de ratos para ele. O rapaz que quer se conservar com uma vida íntegra diante de Deus, se a moça chegar e ela tiver algumas propostas que você sabe que você não vai suportar, não deixe seus hormônios subir para a sua pele, simplesmente descarte, diga para ela, vamos orar em línguas. Existe um tempo para todas as coisas acontecerem e é uma bênção. Aleluia! Eu estou com 64 anos e é uma bênção. E você está bem mais jovem do que eu e é uma bênção, mas não faça nada antes do tempo. A caminhada é em passos largos. Você nem vai à frente demais, nem você fica atrás. Você vai no passo certo. Então esse é o tempo de comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima. O Senhor me deu uma palavra, eu julgo como uma palavra profética, que eu gostaria que os irmãos soltassem essa palavra agora. E eu quero que você ouça essa palavra. Ela começou a vir quando... Só um minuto, irmãos. Ela começou a vir quando Deus me falou sobre come on down. Desça. Venha para baixo. Come on down. Venha para baixo. E eu desci. E ele me disse, still time. Há tempo para subir. Há tempo para ir. Eu desci. E agora eu estou subindo. E ele está dizendo, venha para o lugar mais alto. Venha para o lugar mais alto. Venha para o lugar mais alto. Levante a sua cabeça. Venha para o lugar mais alto. O Senhor está nos chamando para uma esfera de vida totalmente diferente. Eu vou te dizer, o nome dela é sobrenatural. Eu creio em um tempo, pastor João, em que nós vamos ter visitações dos céus. Você vai estar no seu gabinete e de repente o anjo chega e ele lhe fala coisas que você está orando para o seu povo. Uau! Você está lá nos seus afazeres, tem algo para fazer, você não sabe como fazer, mas você tem orado, tem buscado a Deus, de repente aparece alguém e diz assim, ei, faz assim, você diz, quando procurar não tem mais ninguém, já foi, mas você faz e já deu certo. Esse é o tempo que eu creio que nós vamos viver, irmãos. Por isso Deus está dizendo, vem para o lugar mais alto, vem para o lugar mais alto, saia dessa esfera do chão, ela não é mais para você. Solte o vídeo para mim, por favor. Uma mensagem veio para mim do Senhor. Filho do homem, você ouviu aquele provérbio que eles citam em Israel? Aumenta o som um pouquinho. Eles dizem, o tempo passa, as profecias vêm e nada. Porém agora conte ao povo, isto é o que diz o Senhor, o soberano, o Deus todo-poderoso. Eu vou colocar um fim nesse provérbio, e você irá em breve parar de citá-lo. Agora dê a eles um novo provérbio para substituir o antigo. Diga para eles que o tempo chegou para que todas as profecias sejam cumpridas. Como manter rotina e padrões vivendo em um reino onde coisas que muitas vezes acontecem começam com ações improváveis? Deus começou a partir de agora e estenderá por todo o ano de 2018 um avanço produtivo do sobrenatural para que todas as promessas e profecias comecem a se manifestar, porque chegou o tempo. 2018 será um ano escatológico. A vontade
do Senhor e seus propósitos irão alcançar níveis tão altos como jamais vimos ou ouvimos. O profeta Isaías disse que se quiséssemos e se ouvíssemos, teríamos a melhor semente para o melhor fruto da terra. E isso aconteceria em uma medida recalcada de multiplicações, sacudida de restituições e transbordante do êxito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo isso acontecerá como um filme em alta rotação. A abreviação está para começar e os escolhidos precisam estar atentos. Cuidado com as distrações, cuidado com os sentimentos. Não é tempo de perder tempo, é tempo de buscar a presença manifesta de Deus. Agora ouça, pegue o caminho mais alto, o caminho da excelência que traz honra e a bênção, diz o Senhor. Alcance-o com sua fé, pois eu, Senhor, estou aqui. Você não está me esperando? Estou esperando você para colocar sua casa em ordem. Se você soubesse o quão perto estou, tudo o que você precisa está mais perto do que você pensa. Então levante-se, entregue-se a mim, aos meus planos, aos meus propósitos, porque o meu caminho é mais alto. Levante a cabeça, levante o coração, venha aqui para o terreno mais alto. Levante os olhos, levante o seu coração, venha para o terreno mais alto. Tudo vai ficar certo, tudo certo para você, porque tudo está caminhando segundo as batidas do meu coração, porque chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Eu creio que Deus está nos chamando para um tempo diferente. E eu creio que vou ver esse tempo. Porém, se eu não ver esse tempo, já tem continuadores para tocar esse tempo. Mas nós precisamos tomar uma posição. Qual é o desejo do nosso coração? A quem nós devemos ou temos desejo de servir? A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então é um tempo de mudança radical na nossa vida, irmãos. É tempo de nós baixarmos as armas da nossa carne e levantarmos as armas que o Espírito tem nos dado. Em todo o tempo. Lembro que ouvimos aqui há poucos dias atrás. O judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5 e os cristãos em todo o tempo. Essa deve ser a nossa vida. É isso que nós queremos buscar para que nós possamos viver verdadeiramente com intensidade aquilo que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Que essas direções de hoje, essas instruções de hoje, essas correções de hoje, elas possam pautar a nossa vida e vamos começar transformando a nossa mente. Não vamos deixar que as moscas venham até nós. Não vamos deixar que nenhum pensamento contrário ao que a palavra tem ensinado
fermente no nosso coração. Somente aquilo que temos aprendido. É o desejo de Deus fazer conosco o que Ele fez na oração de Eva, quando ela perdeu Abel por morte e Caim por fugitivo. E ela orou, e na oração dela, ela disse que colocaria o nome do filho que estava chegando de Sete, porque Deus estava lhe dando tudo de volta outra vez. Sabe que esse é o desejo de Deus, é lhe dar tudo de volta outra vez? Aquilo que lhe foi tirado, as injustiças que lhe foram feitas, aquilo que não deveria nunca ter sido tirado de você e que foi roubado. Deus tem esse desejo, irmão, e Ele pode fazer e Ele quer fazer. Ele quer te dar tudo de volta outra vez, numa medida recalcada de restituições, sacudida de multiplicação e transbordando de extra. Mas Ele precisa encontrar você no lugar mais alto. E Ele está nos chamando, vem para um lugar mais alto, vem para um relacionamento mais íntimo, vem viver uma vida sobrenatural, vem fazer uma fusão entre você e o céu. É tempo de perdão, de deixar as mágoas. Essa semana eu ouvi um médico falando na televisão. Ele disse: as coisas que geram câncer e que matam mais, entre algumas coisas que ele citou, ele disse micro-ondas, mágoas e ressentimentos. Ele disse que mágoas e ressentimentos são piores do que as ondas do micro-ondas. Então é fácil nós buscarmos a face do Todo-Poderoso, ficarmos diante dele dizendo: Senhor, nós queremos ser livres disso. Nós não queremos estar tocados por essas coisas menores, porque nós sabemos que você tem algo maior, você tem algo melhor, e nós podemos ir mais longe, nós podemos avançar mais, porque chegou o tempo, irmãos, de todas as profecias se cumprirem. Olhe para o seu vizinho e diga: esse é o tempo determinado por Deus para que a sua vida seja uma vida sobrenatural.